Me chamo Rayane Santos e irei apresentar um trabalho de prospecção tecnológica com a temática Desenvolvimento e cicatrização de membranas poliméricas para tratamento de feridas, que faz parte do Observatório de Estudos Prospectivos, que está sendo desenvolvido juntamente com as alunas Juliane Mendonça e Mariana Andrade, a partir do projeto feito pela professora Letícia Colli do campus Duque de Caxias, através da orientação de Luan Campos, Felipe Neri e Simone Alves. A ideia principal é a substituição do plástico convencional por bioplásticos, estes produzidos a partir de fontes renováveis. No estudo em questão foi utilizado o ácido polilático, na qual bactérias produzem o ácido lático por meio do processo de fermentação de vegetais ricos em amido, como beterraba, milho e mandioca. Aqui estão alguns exemplos dessa aplicação desses biopolímeros. Na figura 2, uma aplicação biomédica, e na figura 3, como curativo de lesões epiteliais, que é o nosso foco. O objetivo geral é a produção de novas membranas poliméricas para aplicações médicas, e os objetivos específicos são avaliar a existência de outras matrizes poliméricas com propriedades semelhantes ou melhores que o PLA, visto que o PLA ele possui um custo elevado e limita o número de ensaios experimentais. Outro ponto é buscar processos que produzam membranas com maior resistência mecânica, pois a eletrofiação ela possui uma fragilidade muito grande se for utilizada para comercialização. E também examinar a possibilidade de outros óleos orgânicos com propriedades semelhantes ou até melhores que o óleo de babaçu. Bom, aqui está a metodologia que estamos utilizando a partir da seleção de bases de dados, otimização dos parâmetros de pesquisa e a extração desses dados para o programa que nós estamos utilizando. Bom, essas são as palavras-chave a quais nós usamos para fazer a busca e a manipulação desses dados, e as bases de dados escolhidas foi a de artigos Web of Science e Scopus, e as patentes SpaceNet, o SPTO e o INPE. O programa que nós estamos utilizando é o Vantage Point na versão 13.1. Ele é um programa de mineração de textos científicos técnicos. Aqui está a área de trabalho com as diversas funcionalidades desse programa. E, bom, ele basicamente manipula os dados que nós importamos dos resultados da busca feita nas bases de dados. Ele limpa, agrupa esses dados, analisa esses dados já limpos e, por fim, visualiza, compartilha os resultados e exporta para outros meios. Bom, esses foram os registros encontrados quando fizemos essa manipulação desses dados no software, e a China ela é a detentora de maiores registros, seguidos dos Estados Unidos e da Espanha, e o Brasil ficando em 11º lugar com 17 registros. Bom, aqui também está os países, os números de registro e a porcentagem. E bom, esse trabalho ele está em desenvolvimento, e para as próximas etapas nós temos a pretensão de avaliar todo esse levantamento bibliográfico de forma estatística, com a mineração, importação e manipulação e limpeza desses dados através do programa que nós estamos utilizando, com a finalidade de apontar inovações tecnológicas ou até mesmo novas oportunidades de estudos e negócios. Muito obrigada. Olá, retornei rapidamente para apresentar a equipe que está trabalhando no desenvolvimento e cicatrização de membranas poliméricas para tratamento de feridas. O trabalho iniciou por mim, Rayane Santos, e está tendo continuidade com Mariana de Andrade e Juliane Mendonça. Obrigada. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta mesa redonda da segunda SACEP, do IFRJ Campus Rio de Janeiro. Eu sou a professora Bruna Zorzanelli e serei a mediadora dessa mesa redonda. Primeiramente,
eu gostaria, em nome do curso técnico de farmácia, tá, de agradecer a todas as comissões que estão envolvidas na organização deste evento, tá, e também os convidados participantes da nossa mesa redonda, cujo tema será o técnico de farmácia em tempos de pandemia, trocando experiências. Tá? Essa nossa mesa redonda, ela terá como objetivo abordar a experiência de ex-alunos do curso técnico em farmácia, atuantes no mercado em diferentes segmentos farmacêuticos durante o período da pandemia. Então, para começar a nossa mesa redonda, eu gostaria de chamar o farmacêutico Julian Torres Braz da Silva. Tá? O Julian, ele é técnico em farmácia pelo UFRJ em 2015 e farmacêutico pela UFRJ em 2021, tá? Da qual ele recebeu o diploma especial Summa Cum Laude, conferido a alunos com alto coeficiente de rendimento. Atualmente, ele cursa graduação em gestão hospitalar e mestrado em ciência e tecnologia farmacêutica na UFRJ. Ele trabalha como técnico em farmácia no Hospital Universitário Gafré desde 2018, atuando na unidade de abastecimento farmacêutico. Ele também é secretário da Comissão de Farmácia Terapêutica do mesmo hospital. Obrigado, Juliana, pela presença. Tá? Você tem aproximadamente uns 15 minutinhos para poder fazer a sua apresentação, tudo bem? Tá bem, obrigado. Nada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Então, como a professora Bruna mencionou, meu nome é Julian Torres. Eu sou técnico em farmácia, formado pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, formei em 2015.2. E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o meu trabalho no Hospital Universitário Gafré durante a pandemia de Covid-19. Então, como que foi meu passado ao longo dessa pandemia, o que eu estou vivendo agora e o que eu espero do futuro. Eu chamei de relato do meu caso porque eu acredito, né, que as experiências que nós vamos trazer aqui hoje serão muito plurais, né, cada um na sua área. Então, eu vou falar um pouquinho do que eu aprendi e o que eu estou aprendendo ao longo dessa pandemia. Também, qual foi a minha trajetória para poder chegar até aqui hoje. Bom, então, inicialmente, eu queria destacar que o papel do técnico em farmácia na pandemia vai variar muito dependendo da área que ele vai atuar. Inclusive, dentro de um hospital, que é a área que eu trabalho, isso vai variar também em função do setor que você está alocado. Então, no hospital nós temos, por exemplo, uma central de abastecimento farmacêutico, que é onde eu trabalho, onde nós fazemos a aquisição de todos os medicamentos, distribuímos para alguns setores. Existem setores que fazem distribuição de medicamentos para as enfermarias, por pacientes, enfim, diferentes formas. E existem setores que fazem dispensação ambulatorial de alguns medicamentos, diretamente para o paciente. Então, dependendo do local que você atuar, obviamente, os seus desafios, né, e a sua realidade vai ser bastante diferente. Então, eu vou focar um pouquinho mais na minha área de trabalho, que é a central de abastecimento farmacêutico, mas, eventualmente, eu vou comentar algumas experiências que os meus colegas apresentaram também ao longo desse ano. Então, primeiramente, eu queria destacar alguns desafios gerais que eu observei no meu trabalho. Então, a primeira coisa que eu posso destacar é o medo do desconhecido. Então, principalmente no início de 2020, o que a gente observou é que a gente não sabia, né, do que se tratava esse vírus, do que se tratava essa pandemia, não sabia o que esperar. E a gente tinha muito medo. Medo por achar que a gente não era capaz de lidar com isso, mas também medo porque a gente precisava, como profissional de saúde, né, nos deslocar até o nosso local de trabalho, que não acontecia com muitas profissões, que acabavam tendo essa flexibilidade de trabalhar home office, por exemplo, e no caso do hospital isso não aconteceu. Então a gente tinha um medo constante de se contaminar, naquele momento não tinha vacina, então para mim esse foi o maior desafio no início da pandemia. Outra questão muito importante foi o adoecimento dos colegas, né? Então, felizmente, eu não perdi nenhum colega de trabalho para essa doença, mas alguns acabaram adoecendo, e isso dificultava as nossas escalas, revezamento e coisas do tipo. Outro desafio foi a falta de recursos, e nesse caso eu destaco que não necessariamente apenas do ponto de vista financeiro, né? Então, realmente eu observei na minha experiência que o governo ele destinou uma verba boa, pelo menos para a minha instituição, para aquisição de materiais para a Covid, mas o que a gente observava é que faltava matéria-prima, faltava EPI, mas isso porque mundialmente as pessoas estavam necessitando desses materiais e o mundo não estava preparado para poder
atender essa demanda tão grande, né? Então, isso foi algo que aconteceu, a gente teve que lidar. E outro desafio importante é lidar com a perda. Então, a perda de pacientes, a perda de amigos, familiares, e ao mesmo tempo ter que estar firme no trabalho também foi um desafio, com certeza. Mas, assim, no meu contexto, eu acredito que o desabastecimento de medicamentos foi algo que mais nos afetou, que mais nos preocupou, né? Até lá na minha instituição a gente não passou muito por isso, mas eu tenho vários colegas que tiveram essa experiência e com certeza eu imagino que vocês devem ter visto na mídia, né, diversas notícias na televisão, no rádio, enfim, nos jornais, sobre desabastecimento de medicamentos, né? E aí eu vi que o meu papel como técnico no setor que eu trabalhava foi muito importante para atuar nessa vertente, né, de evitar esse desabastecimento. Então, pensando nisso, né, junto com a professora Vivian, Sharon e duas alunas do técnico também, Isabela e Juliana, a gente, pensando primeiro nesse contexto de desabastecimento, pensou em pesquisar sobre o assunto e acabou indo um pouco além, né, desse cenário. E a gente publicou esse artigo nesse ano, que depois vocês podem consultar, talvez alguns já tenham visto, fala um pouquinho também da experiência que eu vivi no hospital. Mas eu trouxe aqui resumidamente o que eu observei, né? Então, eu trouxe aqui, em resumo, o meu papel. Então, uma das principais atividades que eu tive que desempenhar lá no hospital foi auxiliar nas permutas de medicamentos. Então, hospitais públicos, principalmente, né, o que mais acontece, nós temos a possibilidade de fazer permuta, troca de medicamentos. Então, eu necessitava de um determinado medicamento no meu hospital, sei lá, um bloqueador neuromuscular, e eu tinha um outro hospital de um farmacêutico amigo que necessitava de norepinefrina e eu tinha norepinefrina. Então, a gente consegue fazer essa permuta. Eu forneço para ele o que ele precisa e ele me fornece o que eu preciso. Então, eu, junto com outros colegas técnicos, até um amigo muito mais do que eu, que também é técnico, a gente acabava trabalhando nessa vertente de entrar em contato com outras instituições, acertar essas necessidades, enfim. Outra questão foi o recebimento de distribuição de materiais. Então, isso já é uma atividade rotineira numa central de abastecimento farmacêutico, mas isso se intensificou muito porque a gente necessitou de muito insumo rapidamente. Então, teve um boom assim, de medicamentos, de outros insumos chegando ao mesmo tempo, e a gente teve que se ajustar para poder receber, para poder guardar tudo isso com qualidade, né, porque a gente não podia simplesmente colocar no chão. Então, foi bastante difícil, assim, desafiador encontrar espaço para tudo, porque a gente tinha um estoque que cabia, sei lá, para 3, 4 meses, e agora aquilo que dava para 3, 4 meses, às vezes não durava um mês. Então, a gente tinha que triplicar o nosso estoque de algo, e o espaço é bem limitado. Então, isso também foi uma dificuldade. E outra questão importante foi o meu auxílio na elaboração de novos protocolos, né? Então, a gente sempre auxiliando os farmacêuticos a pensar como que as coisas seriam feitas. Então, por exemplo, a gente faz a dispensação de medicamentos por paciente, principalmente, inclusive para a área de COVID, né? E aí a gente teve que pensar como que a gente ia fazer para que esse medicamento ele retornasse dessa área. A gente vai aceitar a devolução? A gente vai fazer uma quarentena? A gente vai vai aplicar algum desinfetante nos produtos? Isso precisava ser pensado. E eu vejo que o técnico em farmácia, até porque está muito na área operacional também, ele consegue contribuir bastante. E, assim, não é puxando sardinha para o nosso lado, mas com certeza a gente tem potencial para auxiliar nisso, na elaboração de protocolos, protocolos operacionais padrão. Então, nós temos essa diferença, principalmente assim, o pessoal que eu conheço que formou no IFRJ, e, enfim, a gente também pôde auxiliar bastante nesses novos fluxos que foram surgindo. E aí, então, a partir disso, nós tivemos uma nova realidade, que foi também um desafio. Então, aqui de um artigo que eu trouxe, por exemplo, nós tivemos que elaborar carrinhos de emergência, porque na pandemia, né, a gente descobriu que essa doença ela tinha uma evolução muito rápida, então a gente teve que se adaptar rapidamente para poder planejar esses carrinhos, para planejar um novo fluxo de como repor esses medicamentos, enfim. No meu hospital, nós implantamos uma prescrição eletrônica, que infelizmente até aquele momento ainda não tinha, então foi um desafio também, justamente para poder evitar a contaminação, né, com prescrições que viessem impressas da área de COVID.
E, claro, também pensar um pouquinho sobre como seria feita essa distribuição e como que a gente faria o retorno desses medicamentos dessa área, né? Que foi o que eu mencionei ainda agora. Bom, e aí, essa foi mais ou menos a minha realidade, né? Eu vejo que o técnico possui sim potencial para poder ajudar nisso, né? Embora eu seja também farmacêutico muito recentemente, eu tenho certeza que a minha formação como técnico que me ajudou muito nesse trabalho ao longo da pandemia, né? Mas agora eu resolvi também contar um pouquinho para vocês sobre a minha jornada, qual foi a minha formação, os momentos que eu passei dentro do IF, para que eu espero que vocês possam se sentir incentivados também, né? Porque o que eu percebi durante a pandemia, como eu me formei, né, nesse momento, é que às vezes é um pouco desmotivante, assim, a gente estudar por trás de uma tela, né? Não estar lá no laboratório como a gente é acostumado a fazer. Mas existem muitas possibilidades, inclusive no mundo virtual, que eu vou mostrar para vocês, e as coisas vão dar certo, gente. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha jornada. Então, eu iniciei no IFRJ em 2012, né, no técnico em biotecnologia. Aí eu resolvi depois que não dava certo para mim. No terceiro período, eu resolvi mudar e resolvi fazer farmácia. E aí, já em 2014, quando eu estava no terceiro período, junto com algumas amigas da minha turma, nós participamos da nossa primeira semana da Química, lá em 2014, com um projeto que foi orientado pela professora Marina, que a gente chamou de Vida do Medicamento, onde a gente falava sobre descarte de medicamentos, a gente chegou a fazer um Papa Medicamentos, que é essa caixinha amarela, que a gente recolhia medicamentos de pessoas da escola e depois levava para o descarte adequado, foi bem legal, a gente conseguiu, inclusive, receber um prêmio durante a Semana da Química. E aí, eu gosto sempre de destacar também que a nossa formação no IFRJ ela é muito plural, né? Então, inclusive, isso foi observado na minha formação, nos projetos que eu participei ao longo do tempo. Então, vocês vão ver isso agora. Por exemplo, eu participei de um workshop de homeopatia com a minha turma também. Nessa época, a gente fazia um trabalho orientado pela professora Camila. E nesse mesmo ano, a gente participou da Semana da Química com um projeto sobre microbiologia, sobre isolamento de novas bacteriocinas e antibióticos. Então, eu transitei bastante assim, pelas áreas, mas isso foi muito importante para me formar quem eu sou hoje, para todos os conhecimentos que eu adquiri. Ainda em 2015, eu também participei do meu primeiro congresso na vida, foi o Congresso do Rio Farma, já num projeto agora com a professora Vivian, falava sobre perfil de liberação de fármacos em cápsulas magistrais que a gente manipulava com diferentes recipientes e qual era o efeito desse recipiente. Também foi um projeto muito legal. E aí a última atividade que eu fiz no IFRJ, mas que assim me traz ótimas lembranças, foi o Dia da Farmácia de 2016, que na época, se eu não me engano, foi o primeiro, algo do tipo, que a gente fez uma peça que foi a Liga dos Medicados com colegas de diversos períodos, né, que depois já se formaram também, e que foi um sucesso, assim, eu acho que até hoje ainda existe, né, o Dia da Farmácia, não sei como está acontecendo na pandemia. Bom, e aí eu finalizei, entrei na graduação em farmácia no UFRJ em 2016, mas eu sempre retornava para o IF, nunca me desvencilhei. Então, em 2016, eu voltei para falar numa mesa redonda sobre a fosfetanolamina, porque a minha turma, no ano anterior, tinha feito um trabalho bem legal sobre isso. Foi uma experiência muito boa também. Em 2017, eu entrei para a Fiocruz, né, porque a minha orientadora, embora ela quisesse um aluno de C, ela queria alguém que já tivesse alguma experiência, e como ela sabia que eu era técnico, ela me convidou, e aí eu fui trabalhar com inflamação e farmacologia lá na Fiocruz. Em 2017, eu ganhei um prêmio, né, com a minha iniciação como uma das melhores daquele ano. Aí, em 2017, eu participei de vários cursos de férias, participei de outros congressos, agora já mais para a área de farmacologia, vocês verem como que eu transito. E em 2018, eu fui fazer um curso e um estágio lá na Unicamp, né, sobre fisiologia da dor, inflamação também. Participei do meu primeiro evento em inglês, onde eu tive que fazer uma apresentação em inglês, em 2018. E aí, finalmente, eu fui aprovado no concurso para técnico em farmácia do Gafrey Guinle, que é o hospital da Unirio. Fica bem pertinho lá do IFRJ, não sei se vocês já tiveram a possibilidade de passar em frente. Eu já tinha ido lá na época do técnico, conversar com alguns profissionais, e, enfim, já conhecia, né? E eu trabalho lá até hoje com ótimos colegas que eu diria que 80% são do IFRJ. Colei meu grau como farmacêutico em 2021, recebi a dignidade acadêmica lá da faculdade, e aí agora eu me pergunto, será que esse é o fim? Só que não, né, gente? Então,
a gente sempre fala que é difícil, que a gente está cansado, mas sempre a gente tem um incentivo para poder estudar e seguir na profissão, né? Hoje eu estou fazendo mestrado em Ciência e Tecnologia Farmacêutica lá na UFRJ, também comecei esse ano, e junto com a professora Vivian, eu passei a colaborar em alguns projetos, né, principalmente esse da pandemia de Covid-19, trazendo bastante do que eu tinha visto na prática. E aí, junto com as meninas, com a Isabela e com a Juliana, a gente foi bastante premiado, as meninas foram muito premiadas, né? Tenho muito orgulho de fazer esse projeto com elas, e hoje a gente tem outras perspectivas, né? Temos outros projetos em mente. E aí, o que eu queria dizer para vocês é isso, assim, não esmoreçam, né? Eu sei que é difícil, principalmente durante esse período que a gente está muito no virtual, mas espero que em breve a gente possa se encontrar novamente, presencialmente, né? E mesmo no virtual a gente conseguiu fazer bastante coisa, a gente conseguiu fazer uma iniciação científica com as meninas, a gente conseguiu participar de apresentações. É claro que não é a mesma coisa, né? Mas tudo é possível. E dentro do IFRJ as coisas são muito possíveis, assim. Os professores são muito legais, os professores estão sempre lá para nos ajudar, e eu tive essa experiência muito boa. Passei por várias áreas, como vocês podem ver, isso foi muito importante para me formar como profissional, porque eu aprendi um pouco sobre cada coisa até eu realmente decidir o que eu gostava. Hoje em dia eu amo estar num hospital e, claro, que eu trago todos os conhecimentos que eu trouxe ao longo desses anos. Então, espero que isso sirva de incentivo também para vocês. Né? Quero agradecer por poder estar aqui hoje falando um pouquinho. Né? Muito obrigado pelo convite. Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, que a gente, se eu não me engano, ao final a gente vai responder algumas. Também, se alguém quiser me enviar um e-mail, fica aí o convite. Obrigado, pessoal. Oi, Juliana. Muito obrigada por compartilhar suas experiências. Que trajetória linda na farmácia. Amei conhecer você, sua história. Não cheguei a ser sua professora, mas olha, lindo. Amei mesmo. Obrigado. Você continua com a gente. No final, você vai responder aí algumas perguntinhas. Já tem perguntinha no chat para você, tá bom? E aí, agora, eu gostaria de chamar, para continuar aqui na nossa mesa redonda, tá? A Ana Luísa Xavier Manhães. Ela é técnica em farmácia pelo IFRJ 2021 e ela atualmente atua como técnica em operações e inovações farmacêuticas na Fiocruz Biomanguinhos, participando da etapa de purificação do IFA da vacina para Covid-19, ao lado de outros colegas do IFRJ. Seja muito bem-vinda, Ana Luísa. Tá? Assim como o Juliano, você tem aí mais ou menos uns 15 minutinhos para poder contar um pouquinho da sua trajetória, das suas experiências com seus colegas, tá bom? Muito obrigada por participar aqui da nossa mesa redonda. Eu que agradeço pelo convite. Boa noite, pessoal. Hoje eu vim trazer um pouquinho da minha história no IF, né, como aluna e recém-formada, e também um pouco da minha experiência no trabalho, né, que eu recentemente entrei na Fiocruz para trabalhar no processo de produção da vacina, como a Bruna falou para vocês. Então, primeiramente, queria agradecer pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês aqui, por terem me convidado. Falar um pouco sobre a minha formação acadêmica. Eu me formei no IF esse ano, né, eu entrei em 2016.2, em tese eu deveria ter finalizado em 2020.1, mas acabou se estendendo por conta da pandemia. Então, eu compartilho um pouco dessa dor, da questão de você estar prestes a se formar e você se ver num cenário completamente diferente, né? É muito triste, a gente não teve a formação, a formatura com todo mundo junto, né? Não teve fotinha, não teve reunião, então fica uma sensação de queria um pouco mais, né? A gente esperava muito por esse momento. Mas, ainda assim, tudo correu bem, né? Todo mundo bem, meus colegas estão todos bem, o pessoal já está todo mundo trabalhando, então eu fico muito feliz também com isso. Esse ano eu entrei na graduação, né? Estou fazendo nutrição na UFRJ, dando continuidade aí à minha formação acadêmica. Eu, na verdade, escolhi nutrição porque, de alguma forma, eu não me enxergava tanto assim na farmácia, então eu queria tentar algo diferente para ver como seria para mim. Bom, falando um pouco sobre o meu ingresso no mercado de trabalho, né, minha primeira experiência profissional como técnica no início desse ano, eu fui contratada pela Fiocruz, né, em Biomanguinhos, para
atuar no departamento de processos biotecnológicos. E como a Bruna comentou antes, né, eu trabalho lá com muitos colegas do IF, né, no início desse ano eles contrataram muitas pessoas para trabalhar em processos relacionados à vacina, e a maior parte, assim, eu diria que 90% das pessoas que trabalham lá são do IF, então é como se a gente se sentisse em casa também. Muitos dos meus colegas de trabalho são pessoas que não estudaram diretamente comigo, mas são rostos familiares, né? Então a gente se sente muito à vontade lá. Eu trabalho, né, como técnica em operações e inovações farmacêuticas. Vou tentar explicar um pouquinho sobre o processo de produção, que eu acho que é uma curiosidade interessante para todo mundo. Lá a gente está produzindo a vacina da AstraZeneca, né? Houve uma transferência de tecnologia, então a gente está produzindo essa vacina atualmente. E aí a gente produz ela no departamento de processos biotecnológicos e tem vários setores envolvidos, né? Então, existe uma etapa de expansão celular, uma etapa de biorreação, que ocorre o cultivo de células e a infecção das células e tudo mais. E aí eu trabalho na etapa de purificação, então é uma parte que tem mais a parte de cromatografia, de filtração, que eram coisas que eu gostava muito no IF, assim, né? Parte de análise instrumental. Então eu tenho me encontrado bastante lá. A rotina, assim, é engraçado porque quando eu estava no IF, né, eu não me enxergava muito nessa questão da farmácia de manipulação, na área de pesquisa eu também não me via muito, eu tinha muita curiosidade para saber como funcionava a questão da indústria, né, de como funcionava você trabalhar numa produção de algum medicamento, de alguma coisa assim. E aí acabou que eu, né, tive essa experiência, assim, 100%, porque lá é uma correria muito grande, a gente trabalha com várias outras áreas, né, em conjunto, então acaba que o prazo das outras pessoas afeta o nosso prazo, e aí a gente tem que fazer tudo no tempo certinho para não prejudicar nada. E, enfim, tem sido muito corrido, mas ao mesmo tempo é muito bacana, assim, né? Eu tenho aprendido bastante. Tem muita essa parte mais técnica, né, dos processos e tal, da gente aprender a mexer nas máquinas, o que eu acho muito bacana, mas ao mesmo tempo existe também esse desenvolvimento da convivência, né, de você conseguir se enxergar como profissional e de você se relacionar com as outras pessoas a nível de trabalho, né. E, inclusive, é muito bacana que a gente tenha pessoas familiares ao nosso lado, né? Então, ter a maior parte dos técnicos lá do IF é muito bacana nesse sentido, porque, ao mesmo tempo que é trabalho, a gente se sente muito, muito feliz e muito motivado de estar lá, né? Então, todo mundo se ajuda muito. Bom, agora falando um pouco sobre a importância do IF, né? Na minha trajetória, na minha formação e agora no meu trabalho, eu volto a reforçar que o IF é uma instituição de altíssima excelência, forma profissionais extremamente qualificados, tanto é que a maior parte das pessoas que trabalham lá vieram de onde nós viemos, então isso serve de incentivo para quem está estudando agora, para não desistir, para correr atrás, para seguir firme aí, né, ainda mais nesse período de aulas virtuais e tudo mais, que às vezes a gente se sente desmotivado mesmo, mas saibam que é uma instituição que tem um nome, assim, muito bem reconhecido. Enfim, no início desse ano, eu acredito que a maior parte das contratações que eles fizeram para estar envolvido nesse projeto foi de profissionais que vieram de lá. Falar também sobre as oportunidades, né? O IF me trouxe muitas oportunidades, inclusive eu só consegui essa vaga, né, que eu trabalho hoje por conta do IF. Foi, na verdade, a professora Vivian que divulgou, né? E aí eu consegui ser aceita, então aproveitem essas oportunidades, né? Corram atrás de estágio, de emprego, de projeto, aproveitem muito esse momento, porque é muito valioso mesmo. E, além disso, a questão da responsabilidade, né? Acho que o IF me ensinou muito sobre isso, né? É uma instituição em que você acaba ficando um pouco mais livre, né? Nessa questão de você decidir quando você vai para a aula, você decidir quando você vai fazer a prova, enfim. Acho que isso traz muito um senso de responsabilidade de você saber o que precisa ser feito, como deve ser feito, o quanto você precisa se dedicar.
E isso é muito importante para o trabalho também, né? Você ter essa noção de que você é responsável por tudo, né? No meu caso, como a gente trabalha em conjunto lá na produção, eu tenho muitas responsabilidades. Se eu deixo de fazer minha parte, eu acabo prejudicando muita gente junto, né? E, enfim, a vacina nacional depende disso. Então, a gente desenvolve muito esse lado também, da gente ter essa responsabilidade, da gente saber que as nossas funções não são só nossas, né? São funções compartilhadas. Então, o que é a função do colega também é a minha função. Da gente sempre tentar se ajudar para evitar qualquer problema, né, no nosso caminho. Eu não tenho muitas fotos, né, da minha época no IF, como o Juliano, mas eu queria falar um pouquinho, porque assim, a gente tem essa questão do estágio, né, durante o IF, tem várias oportunidades de pesquisa e tudo mais, e eu acho que a partir do sexto período, assim, eu comecei a procurar bastante, e eu tive muitas frustrações, eu acabei não conseguindo, e aí veio a pandemia logo em seguida, e aí eu fiquei muito frustrada com relação a essa experiência de uma coisa mais profissional, uma coisa diferente da escola, né? Realmente um estágio que eu pudesse me desenvolver mais. E aí acabou que eu fiquei chateada com isso, né? Fiquei frustrada e no fim das contas eu consegui algo que foi muito bacana, né? Eu me formei e logo em seguida eu consegui esse trabalho onde eu me encontrei bastante. E eu pude ter essa oportunidade de trabalhar exatamente com o que eu gostaria de conhecer, né? Que era a parte da indústria e tudo mais. Então, acho que é isso, pessoal. Eu fiz uma apresentação bem curtinha mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Fica aí meu e-mail para contato, se alguém quiser tirar alguma dúvida, algo assim. Obrigada, Ana Luísa, por compartilhar aí suas experiências com a gente, tá bom? Sua trajetória, inclusive, tem perguntinha para você lá no chat também. Continue aí com a gente, tá? Vamos dar continuidade, então, com a nossa mesa. Gostaria de chamar Bruna Gioi Barros. Ela é técnica em farmácia pelo IFRJ 19 e ela atuou por um período como técnica em 2 clínicas da família, tá? Atuando na primária no SUS. Bruna, você também possui 15 minutinhos para relatar para a gente como foi trabalhar aí no SUS durante esse período, né? Ainda mais na atenção primária para a clínica da família. Seja muito bem-vinda no nosso evento. Boa noite, vocês estão me ouvindo, ok? Imagino que sim. Queria primeiramente desejar boa noite à mediadora, a todos os palestrantes convidados e a todas as pessoas que estão me assistindo também. Para mim é sempre um prazer poder compartilhar a minha experiência com outros alunos, sobretudo porque eu entendo que a formação técnica às vezes é difícil, né, é cansativo, então eu vejo como importante que um ex-aluno ou uma ex-aluna traga um feedback positivo para vocês. Como a mediadora falou, meu nome é Bruna, e na minha apresentação, primeiro eu vou trazer rapidamente, desculpa gente, eu estou do lado da rua, eu vou trazer rapidamente a minha trajetória acadêmica no IFRJ, e depois eu vou passar para a minha experiência de fato, trabalhando como técnica. Como a Bruna falou, eu atuei por um tempo, na verdade por 8 meses, em 2 clínicas da família, né, na atenção básica do SUS. Na clínica da família Amélia dos Santos Ferreira e na clínica da família Antídio Dias da Silveira. Vamos lá. Eu ingressei no IFRJ em 2016.1 e me formei em 2019.2. Farmácia foi o curso que eu escolhi e a minha turma foi a última turma a se formar antes da pandemia começar. Durante o período que eu assisti às aulas formalmente no IF, eu não participei nem de monitorias, nem de iniciação científica na área de farmácia. Eu até fiz iniciação científica com uma professora de sociologia e foi muito legal, mas nada relacionado à farmácia. Foi só depois que eu me formei, logo depois que eu me formei, que eu comecei a acumular experiência profissional e acadêmica. Então, logo depois que eu me formei, eu comecei a cumprir a carga horária de estágio e eu, primeiramente, cumpri uma parte da minha carga horária numa farmácia de manipulação, a bioquímica. E a outra parte da minha carga horária de estágio eu cumpri na forma de atividade de pesquisa, na qual eu escrevi um trabalho. A professora Marcela me orientou durante esse trabalho, foi uma espécie de trabalho de conclusão de curso gigante, em que eu falei sobre
o potencial terapêutico de produtos de origem vegetal no tratamento da psoríase, que é uma condição de pele. E foi uma experiência incrível. Depois o trabalho acabou se transformando num artigo que eu, a professora Marcela e outras meninas publicamos na revista do Conselho Federal de Farmácia. Eu nunca tinha tido essa experiência de escrita acadêmica, então foi sensacional. Quanto à minha experiência como técnica de farmácia mesmo, atuando como técnica, eu atuei em 2 lugares, como eu já falei, né? Na Clínica da Família Amélia dos Santos e na Clínica da Família Antídio Dias da Silveira. Eu trabalhei como técnica de outubro de 2020 até junho de 2021. Eu fiquei só 2 meses nessa primeira clínica que eu falei, na Amélia, e os outros 6 meses eu passei na Antídio. Antes de falar de fato sobre a minha função trabalhando como técnica na Clínica da Família, eu queria falar um pouco para vocês sobre os níveis de atenção à saúde do SUS, porque pelo menos eu não sabia nada sobre o SUS antes de trabalhar de fato lá. E para mim é muito importante falar sobre isso, né? Sobretudo no momento que a gente está vivendo. Então, o Sistema Único de Saúde é dividido em 3 níveis no que diz respeito à atenção à saúde, ou seja, o atendimento ao paciente e a complexidade desse atendimento. O nível primário, que inclui as clínicas da família e os centros municipais de saúde, tem como objetivo a promoção e a manutenção da saúde da população. Eu gosto de pensar que as clínicas da família são a parte do SUS que foca, de fato, em cuidar da população. Então, tipo, lá a gente não realiza atendimentos complexos, né? Não tem muitas especialidades clínicas, são poucas. Se trata mais de um contato inicial do paciente com o Sistema Único de Saúde. A gente foca em prevenir e reduzir o risco de doenças, né? Em acompanhar as famílias, acompanhar os pacientes. Os níveis secundários e terciários, que estão nos níveis acima dessa pirâmide que eu estou ilustrando aqui para vocês, são níveis de maior complexidade no atendimento ao paciente, né? Tem mais especialidades clínicas, enfim. Não vou focar nisso, mas só para vocês terem uma noção. Focando agora no nível primário, também chamado de atenção básica, até esqueci de falar para vocês, eu vou citar o exemplo da Clínica da Família que eu trabalhei por mais tempo, né? A Clínica da Família Antídio Dias da Silveira. Eu vou falar especificamente dela, mas vocês saibam que falar dela é falar basicamente de todas as clínicas da família, porque no que diz respeito ao atendimento, as clínicas da família seguem um modelo, né? De organização, de contratação e organização de funcionários, de estrutura, enfim. Então, falar da minha clínica é falar de todas as clínicas. Eu não vou falar da outra clínica que eu trabalhei, porque eu passei muito pouco tempo lá. E vou confessar para vocês que foi no Jacarezinho que eu, de fato, aprendi sobre o que era o Sistema Único de Saúde e o que era trabalhar como técnica na atenção básica. Mas, enfim, a Clínica da Família Antídio Dias da Silveira se localiza em uma das entradas da comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. O Jacarezinho é uma das maiores favelas do Rio, conta com mais de 37 mil habitantes. A clínica abrange essa área do mapa aqui que eu estou mostrando na figura para vocês. O atendimento é dividido em 8 equipes, né? Essas que estão assinaladas no mapa. Tudo isso que está assinalado no mapa é Jacarezinho, é uma comunidade enorme. No mapa estão assinaladas 7 equipes, mas na verdade são 8. Porque existem 7 equipes, todas com profissionais de saúde e tal, médicos e enfermeiros, mas existe mais uma na Clínica da Família que eu trabalho, que é a equipe do consultório na rua, que é um conjunto de profissionais de saúde dedicados a atender, vacinar, prestar todo tipo de serviço de saúde a pessoas em situação de rua no Jacarezinho. Eles fazem um trabalho fundamental e importantíssimo. Então, a Clínica da Família, ela é uma unidade básica de saúde e lá são oferecidos vários serviços de saúde, né? E os serviços que eles oferecem incluem consultas, sobretudo no atendimento clínico geral, mas existem especialidades lá também, ginecologia, pediatria e odontologia. Lá também são realizados alguns exames, são feitos curativos dos pacientes, campanhas de vacinação e prevenção a doenças, uma parte importantíssima da atenção básica, que é justamente a conscientização da população, chamamento da população, oferecimento de informação, isso é tarefa da atenção básica, da Clínica da Família. Lá também a gente realiza testes de Covid. E, parte mais que eu vou focar aqui, né,
a gente também realiza dispensações de medicamentos. Então, toda a clínica da família conta com uma farmácia municipal. E foi lá que eu trabalhei como técnica. A farmácia da clínica da família conta com um farmacêutico e um técnico. A farmácia que eu trabalhei tinha 2 técnicos, porque a gente atendia muita gente, mas normalmente esse é o esquema que eu estou ilustrando aqui para vocês. Lá, basicamente, a gente dispensava medicamentos para os pacientes, assim, diretamente, quando eles traziam receita, mas a gente também organizava e controlava o estoque com planilhas e prestava assistência farmacêutica. Mas, assim, eu fazia muito mais do que isso, né? Eu aprendi a aplicar insulina, aprendi a medir glicose no glicosímetro, li inúmeras bulas, expliquei inúmeras posologias, eu fazia muita coisa naquela clínica da família. E só para vocês saberem, entre os medicamentos que a gente dispensa lá, são muitos medicamentos, mas entre os medicamentos que a gente dispensa lá estão os antibióticos, antitérmicos, anti-inflamatórios, anticoncepcionais e medicamentos muito importantes e caríssimos. Por exemplo, os antirretrovirais, medicamentos para tratamento de pacientes com HIV, e medicamentos para tuberculose também, medicamentos para doenças crônicas, psicotrópicos, a gente também dispensa na clínica da família, e a gente também dispensa produtos que não são medicamentos, né? Preservativos, DIUs, seringas para aplicação de insulina, são muitos produtos dispensados na clínica da família. E, assim, eu trabalhei lá por bastante tempo, assim, mais do que um semestre, e sempre faltava algum medicamento, isso é óbvio. E todo mundo sabia disso, né? Todos os funcionários tinham ciência disso, mas a equipe, todas as equipes trabalhavam para manejar essa situação de crise, mas, e assim, na maior parte do tempo, os medicamentos que eu diria essenciais, né? Medicamentos para tratamento de doenças crônicas e antirretrovirais, medicamentos para tuberculose, esses nunca faltavam. Agora, falando mais especificamente da farmácia municipal na pandemia e do meu trabalho como técnica da pandemia, durante todo o período que eu trabalhei na clínica da família, a gente conviveu com a ameaça da Covid-19. E não só o trabalho do técnico, mas também o trabalho do farmacêutico foi fundamental, porque a gente dispensava não só medicamentos para pacientes sintomáticos, né? Para pacientes com formas mais brandas da Covid-19, mas a gente continuava dispensando medicamentos de uso contínuo, ou seja, para pacientes com comorbidades, para pacientes com risco de desenvolvimento de complicações decorrentes da Covid. Então, nosso trabalho era fundamental, a gente não parou nunca. E só por via de curiosidade, para vocês saberem, em questão de organização, os pacientes com Covid-19 ou com suspeita de Covid-19 não pegavam os medicamentos deles na farmácia, né, para eles não se misturarem com outros pacientes. Um esquema que a gente seguia e que outras clínicas da família também seguiam, porque, enfim, trabalhei em mais de uma, eu sei, a gente lidava com um esquema de resposta rápida. Esse esquema funcionava mais ou menos tipo, a gente separava em caixinhas os medicamentos que os médicos requisitavam, e a gente levava para o consultório da resposta rápida, que era um consultório separado dos outros na clínica da família, dedicado só para o atendimento de pacientes com suspeita de Covid-19 ou com Covid-19. E a gente levava realmente o que os médicos pediam, que era dipirona, paracetamol, antibióticos também que eles pediam, antialérgicos, xarope para tosse, coisas assim. Como eu trabalhei na clínica da família, eu não poderia deixar de falar um pouco sobre a vacinação contra a Covid-19. Vou falar brevemente, porque eu sei que já estou me estendendo, mas falar para vocês que foi muito emocionante acompanhar o transcorrer da campanha de vacinação contra a Covid. Desde janeiro desse ano, posso afirmar categoricamente para vocês que a Clínica da Família vem trabalhando incansavelmente para organizar a vacinação e vacinar centenas de pessoas por dia. Todos os dias que eu ia trabalhar, a fila era gigante na porta da clínica, a adesão sempre foi enorme, pelo menos lá no Jacarezinho. E os profissionais sempre trabalharam incansavelmente para vacinar a população, assim, com muito cuidado, com muita dedicação no geral. E eles, inclusive, as equipes dos profissionais de saúde, inclusive, iam para dentro da comunidade vacinar os acamados, a equipe de consultório na rua ia para outros bairros vacinar as pessoas em situação de rua. Era um trabalho incrível e fundamental, porque a comunidade do Jacarezinho é extremamente pobre, as pessoas são extremamente pobres. Então,
Se aquela clínica da família não existisse ali, os moradores morreriam de doenças como tuberculose, como, não sei, várias. Então, a população precisa dos serviços de saúde oferecidos pelaquela clínica. A experiência que eu tive na clínica da família foi incrível. Aprendi sobre o SUS, aprendi sobre assistência farmacêutica, aprendi sobre cuidado com o paciente. E embora eu não tenha seguido na área, porque hoje eu faço licenciatura em História na UF, eu com certeza vou levar a experiência que eu tive no Jacarezinho para a vida inteira. Eu gostaria de agradecer novamente o convite e eu deixo essa mensagem aqui de defesa ao SUS, porque o Sistema Único de Saúde é um dos bens mais preciosos que nós temos nesse país e ele tem que ser defendido sim, é isso. Obrigada, pessoal. Bruna, eu que agradeço pelo aceite, tá, do convite aí que você aceitou. Obrigada aí pelo seu relato, tá bom? Muito obrigada pelas suas histórias aí. Eu fico muito feliz de todos vocês que passaram no IF, carinho que vocês falam quando vocês contam a história de vocês, profissional, carinho que vocês todos tiveram pelo IF, né? E como isso influenciou o que vocês acabaram, né, das suas experiências. Muito lindo isso, gente. Muito obrigada, tá, Bruna, mais uma vez, tá? E aí, gente, para finalizar a nossa mesa redonda, eu gostaria de chamar a Thaís Oliveira de Souza. A Thaís, ela é técnica em farmácia do IFRJ em 2019, e aí ela prestou concurso da Marinha em 2020. E hoje ela é cabo da Marinha e trabalha na farmácia do Hospital Naval Marcílio Dias. Seja bem-vinda. Por favor, você tem em torno de 15 minutos para contar suas experiências para a gente, tá bom? Obrigada, tá? Boa noite, eu que agradeço. Estou muito feliz por estar aqui, podendo contar minha experiência. Vocês estão conseguindo achar meu PDF? Só para... PDF da Thaís, conseguiram? Isso. Apareceu. Então, gente, meu nome é Thaís, eu me formei no IFRJ do Rio de Janeiro em 2019.1. Pode passar para o lado, por favor. Enfim, eu me formei, então como vocês podem ver, esse momento vai chegar para vocês que são alunos e pensam que isso nunca vai acontecer, esse momento vai chegar, é um momento muito esperado. A minha trajetória começou no IFRJ de Nilópolis. Eu moro perto de Nilópolis, então eu iniciei lá em Nilópolis fazendo o curso técnico em controle ambiental. Mas eu entendia que eu não me identificava muito com o curso, e aí surgiu a oportunidade de mudar de curso no segundo período, né? Porque o ciclo básico é o primeiro e o segundo, então no terceiro eu já pedi a transferência para o IFRJ do Maracanã e consegui iniciar na farmácia, né? Pode passar, por favor. Esses são os meus colegas de classe. Um momento tão esperado segurando o diploma, que eu acho que vocês esperam muito por isso. Meu momento chegou. Pode passar. E aí, no final, eu me formei em 2019.1 e no final do ano de 2019 abriu o concurso da Marinha, que eu até botei o print aqui para vocês verem, que é no site do 1º Distrito e o nome é Processo Seletivo Militar Voluntário de Praças. E aí abriu e eu me inscrevi porque eu conheci uma amiga que estudava também no FRJ, se formou bem antes de mim e ela já trabalhava lá. E aí ela me contou e tudo mais, e eu me inscrevi e fiz a prova. Pode passar para o lado, por favor. A prova cai apenas língua portuguesa e formação militar, não cai nada de farmácia. Isso no início foi uma dificuldade, porque a gente tem uma base muito boa estudando no IFRJ, né? Fazendo técnico no IFRJ. Então, acabava que eu me destacava sempre nas provas que eu fazia, que caía conteúdo de farmácia. E aí, nessa, não caía. E aí, eu fui procurar cursinhos. E eu até que eu achei um cursinho bem baratinho online. Fiz. E foi super tranquilo a realização da prova. Depois da prova teórica, tem o teste físico, corrida e natação. E também tem uma série de exames que você faz. Pode passar, por favor. E aí, depois de todo esse processo, eu fui aprovada. E por conta da pandemia, a prova era para ter acontecido, acho que era em março de 2020.
e a prova só aconteceu em setembro. Foi em setembro? Foi em setembro, e aí a gente iniciou o curso em janeiro desse ano de 2021. E aí, em janeiro, a gente vai para o CIA, que é o Centro de Instrução, só para aprender sobre o militarismo. E a gente fica 3 meses lá aprendendo tudo sobre militarismo, como se comportar, enfim. Nada de farmácia, só militarismo mesmo. Depois de 3 meses, pode passar, por favor. Eu fui designada para o Hospital Naval Marcílio Dias. Ah, esse daí é o Júlio, gente. Ele também é do IFRJ e ele passou junto comigo. Pode passar. Essa aí foi no dia da nossa formatura. E aí, depois de 3 meses, a gente tem uma formatura. E aí, eu fui designada para o Hospital Naval Marcílio Dias, que é um hospital de grande porte. Ele tem capacidade para mais de 500 leitos, 80 consultórios, 54 clínicas e serviços. Enfim, é um hospital muito, muito, muito grande. Tem tudo que vocês possam imaginar lá dentro. E aí, quando eu entrei lá, que eu comecei a trabalhar com a farmácia de fato. Pode passar para o lado, por favor. Então, atualmente, eu trabalho na farmácia ambulatorial. A farmácia do hospital que eu trabalho é subdividida em diversas áreas. Eu trabalho atualmente no CEDIME, que é o Serviço de Distribuição de Medicamentos. É como se fosse uma drogaria, tem diversos medicamentos e que são, assim, as únicas pessoas que podem comprar são os próprios militares, e aí a gente desconta direto na folha de pagamento deles. Só eles e os dependentes deles. E aí eu trabalho atendendo mesmo o público e cuidando da farmácia em si. Geralmente a rotina tem um atendente vendendo, a gente chama por esse computador que está aparecendo aqui, a gente chama a senha preferencial, normal, a gente chama, o paciente vem, dá a receita, a gente vê o que tem na receita, se está na validade, tudo certinho, e dispensa o medicamento. Atualmente, nossa dispensação está sendo em 3 etapas. Uma pessoa vende, a outra pessoa separa e, por último, o outro confere, para evitar erros de dispensação. Porque é muito medicamento, as caixas muitas vezes são iguais e acabava que acontecia alguns erros que não podem acontecer. Então, com esse sistema de dupla checagem, a gente diminuiu o erro absurdamente. E aí, dentro do meu trabalho de rotina, a gente faz o controle do armário, que são os medicamentos da portaria 344. Todo dia a gente tem que contar tudo que tem no armário. A gente dá saída numa planilha, que é essa que eu botei aqui do lado, a gente dá saída manualmente, e no final a gente conta de novo para ver se está batendo a saída tudo certinho. Não pode faltar nem sobrar nenhum medicamento, então a gente tem que fazer esse controle bem certinho. Pode passar para o lado, por favor. Uma outra parte da rotina também é conferir cada receita de controlados e antibióticos. A gente tem que conferir se a receita é a receita certa para aquele medicamento, se ela está na validade, se ela levou a quantidade certa. E depois que a gente faz isso tudo, uma vez por semana, a gente anota tudo no livro. Existe o livro de registro especial das receitas azuis, das receitas brancas e dos antibióticos. E aí a gente tem que lançar tudo no livro para ver se está batendo certinho a saída, não pode ter nada sobrando e nem nada faltando, tem que estar tudo certinho. Dentro da nossa rotina lá na farmácia, a gente também tem o balanço, que a gente tem que conferir a validade de tudo, lote, contar tudo e ver se está batendo com as vendas. Pode passar para o lado. Essa é minha rotina, que eu trabalho de segunda a sexta, de 7 às 3 da tarde. Porém, como eu sou militar, a gente tem um serviço. Os serviços são divididos no mês. No meu setor é assim. Geralmente são 3 ou 4 serviços por mês. O que está sendo nesse mês foram 3 serviços de 12 horas e um de 24 horas. Aí, por exemplo, ontem mesmo eu estava fazendo 24 horas. Aí eu saí hoje de manhã e vim para casa. No meu serviço de 24 horas, eu fico na farmácia hospitalar, que é a farmácia que atende os pacientes que estão internados. Então, geralmente, a rotina é a seguinte. A prescrição vem de forma digital para o farmacêutico. Antes do farmacêutico, o médico prescreve, a enfermeira aprasa e o farmacêutico tria. Depois que o farmacêutico tria,
ele imprime a prescrição e entrega para a gente, os técnicos. A gente separa os medicamentos em bandejas, como eu botei assim na segunda foto. Cada medicamento, de acordo com a receita tem validade de 24 horas, então a gente vai separar o medicamento de cada paciente por 24 horas. Depois que a gente separa esses medicamentos, a gente sela cada um em saquinhos separados. A gente divide comprimidos de ampolas, enfim, a gente tem que selar cada um. Pode passar por lá, por favor. E aí, além desse, a gente separa cada um e dispensa para os andares. Além desse serviço na farmácia hospitalar, que é para os internados, agora a gente também tem o serviço na farmácia satélite, que é uma farmácia que está dentro do centro cirúrgico. Então, a gente vai fazer, basicamente, a gente tem 3 maletas. A maleta da cirurgia cardíaca, que é basicamente igual, assim, tá vendo essa terceira foto? Que tem várias coisas coloridinhas, é com o nome dos medicamentos, separadinhos, e cada maleta tem tipo um kit que o médico vai precisar para a cirurgia cardíaca, um kit de anestesia geral e um kit de bloqueio. Então, são essas 3 maletas. Toda cirurgia que começa, a gente dispensa essas maletas e conforme eles forem trocando de paciente, eles devolvem a maleta para a gente e a gente faz a troca das maletas, uma maleta para cada paciente. E qualquer coisa que eles precisem de emergência durante a cirurgia, eles correm na farmácia satélite e a gente atende essa demanda. Esse serviço da farmácia satélite é um serviço novo, está sendo bem interessante. O hospital é muito grande, então acontecem muitas cirurgias por dia. Em média, umas 30 cirurgias, de 20 a 30 cirurgias todo dia. Então, está sendo bem legal. Além desses 3, como é que eu posso dizer? Além dessas 3 áreas que eu citei, o hospital também tem a farmácia de alto custo, que são medicamentos mais caros, que a Marinha paga parte desse medicamento para os dependentes e para os militares. Então, tem uma farmácia só voltada para os medicamentos caros, tem toda uma burocracia para adquirir esses medicamentos. E também temos a farmácia de medicamentos gratuitos, que são de doenças e infectos contagiosos, tuberculose e HIV. Dentro dessa farmácia de medicamentos gratuitos, ela é separada, mais exclusiva, tem também um primeiro consultório farmacêutico do hospital. Então, é bem interessante. Assim, como é que eu posso dizer? Eu aconselho para todo mundo que quer seguir na área de farmácia ou que quer ter uma experiência de vida na farmácia, prestar esse concurso, porque é de um conhecimento gigantesco. Além desses que eu falei, é que eu estou lembrando que lá em cima, na farmácia hospitalar, tem o serviço que vai atender os pacientes que estão internados, mas também tem um setor de quimioterapia. Então, vai focar só na produção, né, dos medicamentos oncológicos. Então, é de um conhecimento extremo. E eu só tenho a agradecer por estar lá e por poder estar aqui compartilhando a minha experiência com vocês. Qualquer coisa que vocês precisarem, pode falar comigo. Pode passar para o lado, por favor. Eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. E é isso. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que é a minha atuação lá. Muito obrigada, Thaís, pela sua apresentação. Nossa, muitos dos nossos alunos pretendem seguir carreira aí na área da marketing, bem legal, sua opção mesmo. E agora eu gostaria de convidar todos os nossos participantes. Vamos iniciar aí o nosso chat, as perguntas do chat. Tá? Vamos começar, então, com uma pergunta para o Julian, tá? Julian, você pretende seguir como farmacêutico hospitalar ou pretende seguir em outra área da farmácia? Ou se já pensou seguir em outra área? Porque os alunos ficam muito confusos, né, na época que eu estou estudando, né? Então, tá. Fábio, obrigado pela pergunta. Então, atualmente, eu pretendo seguir na área hospitalar. Sim, realmente, como a professora Bruna falou, já pensei várias vezes em diversas áreas. Inicialmente, eu queria muito seguir na pesquisa e nunca me imaginei na área hospitalar. Inclusive, quando eu estava no técnico, eu achava que eu nunca ia trabalhar nisso.
acabou que eu fiz o concurso, passei, fiquei lá, e hoje eu amo, assim, de verdade o que eu faço e eu não me vejo em outra área, então realmente eu pretendo continuar. Obrigada. Uma outra pergunta, Juliana, como era feito o inventário e a separação dos medicamentos e insumos das prateleiras? Eram separados por guia, por ordem alfabética ou por categorias de risco? Então, Heloísa, vou falar um pouquinho assim, como que era antes e como é que é agora na pandemia, né? O nosso estoque não mudou muito, a gente continua setorizando em algumas classes que a gente considera mais importantes. Então, uma coisa que sempre acontece, acredito, no hospital, é assim, os controlados, eles ficam separados, né? Ficam trancados e a chave fica com o farmacêutico. Então, isso acontece. E lá a gente tem muito antimicrobiano, porque é um hospital referência de doenças infecto-parasitárias. Então, para a gente é bastante estratégico ter separado os antimicrobianos, que eles são umas classes muito importantes para a gente. A gente também tem separados os oftálmicos e alguns produtos tipo contraste, nutrição parenteral, ficam separados também. E a gente tem um estoque anexo para grandes volumes, porque, como eles ocupam muito espaço, além da área que fica dentro da farmácia hospitalar, a gente tem um estoque anexo que tem 3 andares, só de grandes volumes. E aí, dentro de cada setor, a gente organiza por ordem alfabética. Algumas coisas que mudaram durante a pandemia, assim, a organização se manteve mais ou menos a mesma. A única diferença que eu vejo foi que chegaram alguns medicamentos importados, né, porque faltou medicamento nacional e a gente precisava receber eles importados. E aí a gente acabava segregando um pouquinho, porque a gente tinha que ter alguns cuidados adicionais, do tipo colocar algum rótulo para identificar o medicamento com o nome em português. Alguns medicamentos a gente acabou separando e aqueles que eram importados a gente não dispensava para determinados setores, só dispensava para outros. Enfim, então a gente teve essa estratégia e foi o que a gente mudou assim na nossa organização, de separar, porque normalmente a gente coloca os medicamentos, né, independente da marca, sempre ficam juntos. O que a gente diferencia é pela validade, enfim. Nesse caso não, os importados a gente separou. Mas essa foi a única coisa que eu observei, assim, de diferença. Obrigada, Juliana. Agora pergunta para Ana Luísa. Qual o caminho que você seguiu para ingressar em Biomanguinhos? Acho que você chegou até a comentar um pouco sobre isso, né? Na verdade, foi muito, muito inesperado, assim. Foi uma coisa que foi meio surpresa, porque a professora Vivian me mandou uma oportunidade, né? Porque, como eu falei, no início desse ano, eles realizaram várias contratações por conta da demanda, né, para a produção da vacina. Então, realmente, foi muita gente, e aí eles contrataram um grande grupo em janeiro, e aí depois, numa outra leva em fevereiro, e eu entrei na leva de maio, né, mais ou menos. E aí a Vivian me mandou uma mensagem falando que tinha uma oportunidade, eu me inscrevi, e aí o processo é até bem simples. A primeira fase, né, digamos assim, foi uma prova, e tinha que levar uma redação de próprio punho sobre o tema da Covid. Então fazia a redação antes, levava no dia, e no dia a gente fazia uma prova. E nessa prova era conteúdo relacionado à farmácia, parte de cromatografia, algumas coisas relacionadas à biotecnologia, mas era uma prova simples, assim, com poucas questões. E aí depois, quem, né, avançasse para a fase seguinte, participava de uma entrevista que era em grupo. Então ia um grupo de pessoas lá no dia e eles faziam uma entrevista, tipo, todo mundo junto e cada um falava, né, por vez. E aí foi mais ou menos isso. Então eu acho importante até reforçar aqui para vocês aproveitarem essa rede de contatos que existe no IF, né? Porque assim surgem muitas boas oportunidades. Foi uma coisa que me surpreendeu muito, foi algo que eu não tinha essa expectativa e acabou que eu consegui e foi muito positivo. Você precisou fazer alguma preparação prévia ou não conseguiu? Não, como eu fui muito assim, sem muita perspectiva de conseguir,
né? Eu fui numa ideia mais de, tipo assim, eu vou tentar, vamos ver no que vai dar. Então, eu acabei nem me preparando muito. Eu acabava ficando muito nervosa quando eu me preparava, então eu falei, eu vou fazer mais leve, assim, né? E aí deu certo. Foi só com os conhecimentos prévios que deu, né? Uhum. Tem uma outra perguntinha para você, tá? Parabéns, Ana Luísa. Quais são as suas atribuições de produção de vacina em Biomanguinhos e quais são os principais desafios nessa área que você considera? Obrigada pela pergunta. Então, eu trabalho lá na área de purificação. E aí, na parte de purificação do insumo, a gente tem 3 processos principais. Uma cromatografia e 2 filtrações. São equipamentos assim, de grande porte, né? São uma coisa bem industrial mesmo, bolsas enormes e mangueiras, e, enfim, coisas assim. E aí a gente divide o processo nessas 3 etapas, né, basicamente. E aí, lá os técnicos, além de cuidar da questão da organização da área, que é muito importante, né, a questão de controlar quantos materiais a gente tem, quanto tem de cada coisa, isso é muito importante, assim, para o andamento do processo, porque como as coisas acontecem rápido, a gente precisa controlar bem essa questão dos nossos estoques de tudo. Além disso, a gente trabalha também com planilhas de controle relacionadas a essa questão de organização também, documentação. Quando eu entrei lá, eu cheguei a fazer alguns documentos também, elaborar alguns documentos, tipo procedimento operacional, né, de alguns processos específicos. Então, todos os documentos de equipamentos e etapas foram escritos por nós. E, além disso, a gente também opera os equipamentos. Então, antes da gente começar a produção de fato, teve uma época intensa assim, de treinamentos, que o pessoal que entrou em janeiro e fevereiro acabou acompanhando um pouco mais do que eu. Eu entrei um pouquinho depois, mas foi também tranquilo. A gente foi se ensinando e foi aprendendo junto. Até agora a gente está aprendendo, né? Então, estamos no começo ainda. Então, tem muita coisa que a gente ainda não sabe fazer direito e que a gente vai se desenvolvendo. Porque todo mundo que está lá é muito novo, né? Até os analistas, né, que são nossos superiores e tal, nossa chefe, tá todo mundo, assim, se descobrindo naquela área, né? Ninguém tinha trabalhado com produção de vacina antes. Então, muita coisa é nova para todo mundo. E sobre os desafios, eu acho que essa questão do peso que fica em cima das nossas costas é muito desafiadora, né? Porque você pensar que a produção da vacina nacional depende do seu trabalho, depende da sua colaboração, gera um peso muito grande em cima de você, né? Você pensa, eu não posso errar, precisa dar certo. E acho que o espírito é sempre esse, de não, vai dar certo. Se der errado, a gente vai fazer dar certo. Porque não pode dar errado, as coisas têm que dar certo, tem que sair. Então, acho que esse é um grande desafio. Fora isso, acho que essa questão de você ter muitas tarefas diferentes, você conseguir administrar isso bem, é complicado também, né? Porque lá, além da gente operar o processo, né, da gente ter que entender como os equipamentos funcionam, entender o que ocorre por trás daquilo, né, da gente conseguir questionar o que está acontecendo, porque quando a gente se vê diante de um problema, a gente precisa questionar o porquê daquele problema estar acontecendo, a gente precisa realmente conhecer o processo a fundo para a gente conseguir resolver os problemas que aparecem. E, além disso, a gente tem que se preocupar com organização, com documentação, as coisas não podem se perder, né? Então, tudo tem que estar muito bem alinhado. E como são muitas pessoas, às vezes a comunicação é difícil também. Então, acho que essa questão de você ter que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo é bastante desafiadora. E, por fim, só para completar, também a rotina exaustiva ela é desafiadora, porque como a gente está num processo produtivo que não depende só da gente, né? Porque o insumo, né? Ele vem de uma outra área para a gente. Então a gente depende do ritmo de produção que vem de antes, né? Para a gente fazer o nosso ritmo de produção. E aí acaba que é muita coisa em cima da outra e a gente acaba tendo que fazer muitas horas extras, né? São jornadas bem exaustivas, mas a gente vai se ajeitando. É uma frase que muito que Biomanguinhos não para nunca. É direto. Lá a gente sai meia-noite, sai 2 da manhã, é uma loucura. Vários turnos trabalhando, não tem final de semana, não tem feriado, não tem nada. Obrigada, Ana. Vamos para a próxima pergunta, então, para a Bruna.
Bruna, como você conseguiu ingressar na clínica da família? Como é que foi todo o processo para você chegar até lá, trabalhar no SUS? Você queria? Ou apareceu por acaso? Ou também foi uma oportunidade? Desculpa primeiro, gente. O meu microfone desativou sozinho e acabou ligando o microfone da webcam, por isso que o som saiu um pouco abafado. Desculpa a todo mundo. Espero que tenha dado para entender. Não sei se deu para entender o que eu falei direito. Deu? Show. Beleza, obrigada. Eu ingressei na clínica da família porque, na verdade, as clínicas da família são... a contratação dos funcionários é feita por meio de terceirização, né? Não é a prefeitura que contrata. Eu fui contratada por uma OS, pela SPDM. Eu estava procurando, por acaso, em 2020, emprego na área de técnico de farmácia. Aí eu achei, eles me chamaram para o processo seletivo. Eu tive que fazer uma prova de conhecimentos específicos em farmácia e eu fiz uma redação também. Eu escrevi uma redação sobre impactos da pandemia no Sistema Único de Saúde. Foi um bom tema. Aí eles acabaram me chamando e foi isso, assim. Cara, a atenção básica é uma área que contrata muito, assim, porque falta técnico de farmácia, falta. Eu trabalhei em vários lugares, assim, citei aqui a Antide porque foi o lugar que eu fiquei mais tempo, né? Mas eu trabalhei em mais de 10 clínicas, porque sempre faltava técnico, então eles remanejavam, né? Aí foi isso. Obrigada, Bruna. Outra próxima pergunta aqui. Agora para a Thaís. Você precisou fazer algum curso preparatório para ingressar na Marinha? E se fez, né, também, quanto tempo você estudou antes dessa prova da Marinha? Bom, essa pergunta é um pouco engraçada, né? Como eu falei, a prova só caiu português de formação militar naval. Eu não sabia nada de formação militar naval. Então, eu procurei um cursinho online, sim. E aí eu encontrei um curso de R$30. Professor Paulo Sérgio, para quem se interessar. Professor Paulo Sérgio, tem ele no Instagram. E assim, eu comecei a estudar uma semana antes da prova. Então, o professor falava um pouco devagar, e aí eu acelerei ele, botei ele em 2.0 e fiquei estudando. Assim, eu não consegui estudar a matéria toda, mas esse professor era muito bom, porque ele colocava em ordem de prioridades, então as matérias mais importantes ele colocava em cima. E aí, depois que eu achei que estava razoável, eu fiz as provas antigas, que eu acho que foi o principal. Porque repete muito, as questões não tem muito para onde correr. No final das contas, é muito fácil. Porque a formação militar naval, não tem nada de difícil. Você tem que dedicar um pouco, porque foge totalmente da nossa realidade. Mas é tranquilo. E também achei que farmácia não é muito concorrido. Porque não existem muitos técnicos de farmácia. Eu estou apresentando. A maioria dos meus companheiros de trabalho são lá do IFRJ. E alguns são do Senac, que eu acho que é um outro curso que tem. Tirando isso, só temos nós. E aí não é muito concorrido, e também você pode ter a prova de título, que vale, tipo, a prova teórica vale até 100 pontos. E a prova de título também pode ir de 0 a 100. Então, títulos são cursinhos, entendeu? Dependendo da quantidade de horas que você tem em determinados cursos, você consegue pontos. E é isso, basicamente. O ingresso foi tranquilo. Inclusive, esse ano está entrando 27 técnicos em farmácia, um número bem alto de pessoas. Eu acho que grande parte deve ser do FRJ, eu ainda não dei uma olhada. Mas eles já estão no curso de formação, devem chegar lá no hospital no final de dezembro. Ô, Thaís, quando você diz curso, seriam o quê? Os minicursos que vocês fizeram ao longo da faculdade, palestras, aquelas coisas que dá cara. Seria então, isso? A carga horária mínima para você conseguir pontuar é 180 horas. Então são cursos maior. Eu, particularmente, não tinha nenhum curso com mais que 180 horas. E aí eu busquei na internet também, cursinho online, e consegui. Eu fiz, eu acho que foi um curso só fiz um curso e só para somar alguma coisa. Mas se você procurar, tem como fazer mais, sim. Aí, nessa análise de currículo, além desses cursos mais pontuava, ou só isso mesmo? Então, uma coisa bem interessante é que o trabalho, anos de trabalho, não pontua muito. Então, para a gente que acabou de se formar,
sempre era uma dificuldade você fazer concursos, porque as pessoas que já estavam na área há muito tempo acabavam subindo muito, mas nesse caso não. O que mais conta são realmente cursos. Então, é uma coisa de fácil acesso, é só procurar na internet ou em qualquer lugar. Você consegue ter lá acesso no edital às cargas horárias. Se eu não me engano, até de 180 a 240 era 5 pontos, de 240 a mais alguma coisa era 10. E se fosse mais de 480 horas, você tinha 15 ou 20 pontos. E podia ter uns 3 cursos de cada categoria. Então, era mais ou menos isso. Ah, sim. Obrigada, Thaís. Uma próxima pergunta. Você pretende sua formação de experiência no IFRJ com a construção do seu curso de graduação de História? Cara, eu vou ser sincera, não. Tipo, eu gostei muito da minha formação, mas, assim, meu negócio é outro. Eu gosto de Idade Média, marxismo, mas, pô, amei minha formação. Mas é uma coisa que, bom, eu falei, né? A experiência que eu tive foi extremamente engrandecedora. Com certeza eu vou usar quando eu trabalhar como professora, mas eu não penso em usar no meu TCC, não. Mas foi uma boa pergunta, obrigada. A gente que agradece, Thaís. Próxima. Thaís, você teve que fazer algumas aulas particulares para aprimorar seu condicionamento físico? Então, eu não cheguei a fazer aulas particulares, mas como eu não estava me preparando muito antes, depois que eu fiz a prova, eu comecei a pensar no teste físico. Faltava mais ou menos uns 2 meses. E aí eu mesmo comecei a correr, porque o teste físico é corrida, são 2.400 metros em 16 minutos para homens e 17 minutos para mulheres. Não é muito, mas eu estava muito sedentária, então foi um pouquinho difícil, mas dentro de um mês eu consegui. Na prova sobraram 30 segundos e deu tudo certo. E a natação é 1 minuto para você fazer 25 metros. Então é bem tranquilo. Natação eu nem treinei, porque eu já tinha nadado anteriormente, né? É isso. E aí já vem a próxima pergunta. Como funciona a prova de natação e que nados são cobrados, Thaís? Essa pergunta é da Giovana. Exceto cachorrinho, vale tudo. E não é brincadeira. Sério. Vale tudo, exceto cachorrinho. E é isso, basicamente é isso. Você tem que atravessar. Não tem critério. Natação você já sabia. Já tinha... Natação eu já sabia o básico, então 1 minuto é muita coisa para 25 metros. Então, eu não fiz nada, mas pode de qualquer jeito, de costas, só não pode ser cachorrinho. Sério, não. Eles mesmo falam isso. Tem escrito isso no edital. Importante você não morrer afogada, não nadar cachorrinho e chegar do outro lado. Isso. Não pode colocar o pé no chão. Não pode. E dá para colocar o pé nessa pergunta? Então, em alguns pontos, sim. Na que eu nadei, dava. Dava. Bruna, mais uma pergunta. Quais eram os tipos de medicamentos mais usados e como a dispensação se relaciona com a condição socioeconômica da comunidade? Do local ali onde trabalhou, Bruna? Então, tá, ok, desculpa. Os medicamentos que são mais dispensados, imagino que vocês saibam, e a pessoa também que perguntou, que varia de clínica para clínica, já que o atendimento das clínicas da família é sempre local, né? A gente sempre atende populações específicas, né? Eu trabalhei no Jacarezinho. Os medicamentos que mais eram dispensados eram anticoncepcionais, isso eu tô falando de um ponto de vista qualitativo, né? O que eu observava trabalhando na farmácia, não tenho dados para vocês, mas o que a gente mais dispensava era anticoncepcional, medicamentos de uso contínuo, sobretudo antihipertensivos e insulina, e alguns antidepressivos também, a amitriptilina a gente dispensava muito, clonazepam, tem um também que eu esqueci o nome, mas enfim, esses eram os medicamentos que a gente sempre dispensava mais. E, assim, em relação à condição socioeconômica da população, com relação a, por exemplo, os anticoncepcionais, a população do Jacarezinho é uma população pobre, logo a gente conclui que é uma população jovem também, né? Que tem uma expectativa de vida menor do que, por exemplo, a expectativa de vida do bairro que eu moro no centro do Rio. Então, tinha muitos adolescentes,
Então, elas, que bom, né, que elas tomavam bastante anticoncepcional, né, para evitar a gravidez. A população era muito jovem. Mas a gente também tinha um grupo de idosos bem grande, né, o que explica o uso de medicamentos contínuos, né, de antihipertensivos, muita gente com diabetes, muita gente com hipertensão, sério, gente, vocês não têm ideia. Muita gente idosa com doença crônica, impressionante. Mas pelo menos a maior parte das pessoas ia todo mês na clínica da família pegar. Então, eles iam para lá, tinha uma frequência. A gente conseguia acompanhar os pacientes. E com relação aos psicotrópicos que eu citei, óbvio, tá ligado à condição socioeconômica da comunidade também, da população. Mas eu percebo, tipo, em todas as clínicas que eu trabalhei, as pessoas consumiam muito psicotrópico, assim. Eu acredito que no país inteiro, ou pelo menos no Rio de Janeiro inteiro, assim, muita gente toma clonazepam. Eu diria que esses tipos de medicamentos são até prescritos meio que a rodo, assim, que a Secretaria Municipal de Saúde deveria fazer um controle maior disso, porque não é qualquer medicamento, né? Mas é isso. Obrigada, Bruna. Só para complementar, Bruna, eu me identifiquei totalmente com tudo que você falou, porque lá onde eu trabalho também na ambulatorial, lidando com pacientes com doenças crônicas que pegam medicamentos para uso contínuo, e eu observo exatamente tudo isso. Obrigada, meninas. Vamos para a próxima pergunta, então. Para a Thaís. Vocês que escolhem a área de atuação dentro do hospital? A pergunta é da Vitória. Então, o que acontece? Quando a gente está no período de formação, sobre militarismo, os 3 meses, a gente tem provas. E lá dentro a gente é aluno. Então, de acordo com as notas que nós tiramos nesse período de adaptação, a gente define o que a gente chama de antiguidade. E aí, muitas das vezes, tudo na Marinha, na verdade, é antiguidade. Por exemplo, você vai escolher suas férias, o mais antigo vai escolher primeiro, folga, tudo isso. E aí, nos setores, assim que eu cheguei no hospital, a comandante fez uma breve entrevista e foi meio que designado de uns foram para um lado, outros foram para outro, mas a antiguidade tem a sua... Quem é mais antigo tem precedência. Então, é basicamente isso. Obrigada, Thaís. A próxima também para você. Tem prova, assim, para plano de carreira ou somente para temporário? Você tem um plano de carreira? Você é cabo, né? Você tem Então, eu sou temporário, então meu contrato, ele é renovado todo ano e ele pode ser renovado por até 8 anos. Então, não existe nenhum técnico de farmácia de carreira. Essa categoria não existe. Lá, quem é de carreira e trabalha na farmácia são os enfermeiros, técnicos de enfermagem. Desculpa, enfermeiros não. Tem os farmacêuticos, mas todos os praças são técnicos de enfermagem. Entendi. Aí, no caso, você entra como cabo, sai como cabo. Nesse meio período você não... Em 5 anos você vai como sargento, fica 2 anos... Não, em 6 anos você vai para sargento, passa para sargento, e fica 2 anos e sai depois. Ótimo, obrigada, Thaís. Temos mais alguma pergunta para as meninas, para a Juliana? Temos eu queria só complementar uma coisa que perguntaram para a Bruna sobre o TCC de História, né? Lembrei que uma vez, rapidamente, eu vi uma mesa redonda também, se não me engano, numa semana da Química, algo assim, de uma ex-aluna que fazia História. E aí o trabalho dela... Só que, na verdade, ela fez alimentos, né? E o trabalho dela era sobre a história da alimentação ao longo do tempo. Enfim, foi bem legal, assim, ver. E eu acho que isso trouxe para mim uma reflexão de que nada que a gente aprende no IF a gente deixa para trás, assim. A gente sempre vai levar aquilo para o resto da vida. E ela falava muito sobre isso. E eu vejo isso até hoje, assim. Tudo eu uso para alguma coisa. Então, eu acho que fica essa lição aí para a gente. Verdade. Fica a dica, Bruna. Só complementando também o comentário de vocês dois, eu também não sigo na área de farmácia, eu estou no 4º período de administração na UFRJ, mas eu sempre tive em mente, né, que eu não queria jogar o meu técnico fora, eu queria usar ele para alguma coisa. Eu sempre tive essa convicção de que eu ia trabalhar com isso. E hoje eu já me realizo e percebo que nada foi em vão,
eu estou atuando como técnica hoje. Futuramente eu não pretendo seguir, mas eu estou conseguindo colher os frutos, vamos dizer assim. São ótimos frutos, a área militar é muito boa. E agora tem uma pergunta para todos vocês aí. Quais aspectos o curso técnico contribuiu para a formação de vocês? E que dicas vocês poderiam passar para os nossos alunos que às vezes estão perdidos, em que área seguir, né? Pensam em desistir, principalmente de pandemia, né? Tudo muito confuso. E aí, meninos? Vamos começar pelo Julián. Olha, eu sempre defendo muito a ideia da pluralidade, assim, das coisas diversas que a gente aprende dentro do curso, que eu confesso que às vezes eu percebia que eu aprendia mais dentro do curso técnico do que na graduação, sendo bem sincero, assim, e a gente aprende sobre áreas muito diversas, por exemplo, homeopatia é uma coisa que a gente não vê de forma obrigatória na graduação, pelo menos na UFRJ. Então, eu acho que isso abre muito o nosso leque e abre muito os nossos olhos assim, para o mundo, né, para o que a gente pode fazer. Então, isso eu acho que é uma coisa muito legal. E a dica que eu dou assim, é que vocês sigam as oportunidades. Né? Então, a gente tem ótimos professores, desde o terceiro período, né, no caso foi com a Marina, mas eu fiz IC com a Vivian, com a Camila, enfim, passei por vários professores, com a professora Ilana. Então, aproveitem as oportunidades, assim, não tenham medo. Às vezes, eu acho que eu tive um pouco de medo de usar e poderia ter feito muito mais. Mas, enfim, né, o tempo não volta atrás, sou muito feliz pelo que eu vivi dentro do IF, e eu tenho certeza que se vocês puderem aproveitar esse tempo, com certeza vocês vão colher ótimos frutos. Com certeza, Juliana. Eu acho que a gente pode aproveitar mais. Eu falo para os alunos para aproveitar tudo que o IF puder fazer, qualquer coisa, tudo. As oportunidades de iniciação científica, extensão, tudo. Né? Aproveitar tudo. E para você, Ana, o que você acha aí? Então, contribuiu de muitas formas, né? Eu tenho essa sensação também de que eu saí do IF sem ter conseguido aproveitar o tanto que eu poderia, né? Uma sensação de eu deveria ter feito mais. Na época que eu estava lá, eu não me identificava muito com a área de pesquisa, eu via meus colegas se envolvendo em vários projetos e tal, e eu me sentia meio peixe fora d'água, assim, sabe? Eu olhava e eu não me enxergava naquilo, às vezes eu ficava com medo de arriscar também, de não, às vezes não dar conta, enfim. E aí eu me arrependo um pouquinho, porque é uma experiência que vale muito a pena, né? Meus colegas que fizeram iniciação científica, que fizeram um projeto de pesquisa, todos têm, tipo, muito orgulho, assim, muita satisfação em ter feito parte disso. Mas, assim, o acesso que a gente tem, né, a questão dos professores, a qualidade das disciplinas, do conteúdo que é lecionado, assim, é uma coisa que é muito difícil de você encontrar em outro lugar algo que chegue nesse nível, sabe? Eu tô há pouco tempo na faculdade, né? Eu entrei no início desse ano, mas eu percebi muito essa diferença que existe entre os conteúdos, porque o meu primeiro período foi muita coisa que eu já tinha estudado no IF, né? As disciplinas mais básicas, assim, e tal. Tinha muita coisa que eu tinha visto no IF também. E eu senti muito essa diferença, sabe? Eu olhava e eu pensava, caramba, no IF foi muito melhor. Eu aprendi muito mais, sabe? O conteúdo era muito mais profundo. E tem muito essa questão de, tipo assim, dos professores te incentivarem a procurar o porquê das coisas, você não olhar de uma forma muito rasa para as situações que estão diante de você, você realmente se questionar, você entender o porquê que as coisas estão acontecendo, para você conseguir resolver qualquer coisa qualquer problema que esteja diante de você. Então, eu acho que isso foi muito crucial para a minha formação, sabe? O lugar que eu trabalho hoje exige muito isso da gente, né? A gente tem que se questionar o tempo todo, porque tem coisas que dão errado que você jamais ia prever que dariam errado e você tem que encontrar uma solução. E precisa ser rápido, né? Tudo tem muita urgência. Então, isso foi muito importante, assim. Fora os laços, né, que ficam no coração dos professores, dos amigos, enfim, tudo. Obrigada. Vale muito a pena. Obrigada, Ana Luísa. Mas, olha, não precisava nem ter medo. Algumas pessoas não se identificam, por exemplo, mas também não existe só pesquisa, também existe projeto de extensão, vocês podem fazer, tem projeto de ensino, então tem para vários tipos de perfis de aluno. Então, os alunos têm que entender que existem várias áreas aí que eles podem estar atuando no IF, não só com iniciação científica. Às vezes o aluno fala,
não sei, eu não me entendo muito bem com isso, acho que não vou fazer, mas existem outras categorias que talvez é mais adequado ao perfil, que ele vai se identificar mais. E você, Bruna, o que chegou aí para você do IF, ficou, né? Então, eu diria que o IFRJ me ensinou até responsabilidade acadêmica. Isso é uma coisa que eu aprendi, assim, o esquema em semestre, a cobrança, os prazos, eu tive que aprender a ter responsabilidade acadêmica. E não sei, eu também aprendi a apresentar seminário, né? Porque eu apresentei inúmeros seminários, aprendi a fazer trabalhos acadêmicos, aprendi até a escrever um artigo, né? Normas da BNT, bibliografia, um monte de coisa. Então, foi muito importante para mim. Eu ainda uso esse tipo de conhecimento na minha graduação em História, sabe? Vou usar para a vida toda. A dica que eu daria para os alunos que estão me assistindo é calma, vocês conseguem terminar, vocês são capazes, não deixem ninguém falar para vocês que vocês não são capazes. Se nós conseguimos, nós estamos falando aqui para vocês que conseguimos terminar, vocês também conseguem, vocês são capazes, vocês são bons alunos, são inteligentes. E é isso, aproveitem as oportunidades de vocês também, não se estressem por coisas que vocês vão se arrepender no futuro, porque é passageiro. Eu fico pensando que eu me estressei por tanta coisa, assim, laboratório, prática, seminário, e, cara, eu passei, tipo, nossa, que idiota. Não se estresse por causa disso, não vale a pena, gente. Mas é isso, aproveitem as oportunidades. Obrigada, Bruna. E você, Thaís? Bom, assim, um conselho para quem ainda está no IF é nunca pense que é cedo, porque muitas vezes eu achava que estava cedo demais e que eu ainda não sabia. Por exemplo, para me envolver em alguma iniciação ou para me envolver em algum projeto, eu achava que eu não sabia e que eu deveria esperar mais um pouco. Só que quando eu fui ver, eu já estava no 8º período e já era meio que tarde, entendeu? Então, assim, nunca pense que é cedo, porque tudo que você vai fazer, na verdade, você não precisa chegar sabendo, você vai aprender durante o processo. Então, só vá seguir em frente, porque o processo é de aprendizagem mesmo. E é isso, assim, construir amizades incríveis, pessoas maravilhosas, professores, amigos, uma verdadeira família. Sobre o que a Bruna falou, eu sempre fui muito tranquila, então eu nunca deixei esses estresses me abalarem muito. Então, acho que essa também é uma boa dica. Você vai dar certo, gente, vai dar certo. É só fazer o básico que vai dar certo. E é isso. Aproveitem, porque vocês estão numa escola incrível. Eu me orgulho muito de ter estudado no IF. E só quem estudou sabe o sentimento que é. Então, é isso. Obrigada, Thaís. Temos mais perguntas? Acho que não. Acho que encerramos, então, a mesa redonda. Tá? Eu gostaria, meninos, de agradecer a todos vocês pelo aceite do nosso convite, tá bom? Também pela disponibilidade para vocês estarem aqui hoje participando com a gente, tá? E por toda essa troca de experiência, foi ótimo escutar vocês, o quanto vocês amam o IF, fiquei assim, apaixonada aqui. Também pelos nossos alunos que estão participando, escrevendo no chat também. Se vocês gostaram do nosso vídeo, aqui da nossa vida, deixa um like aí, curta os nossos vídeos aqui, tá ótimo. E também gostaria de agradecer a equipe técnica do evento, que fica aí por trás, ninguém vê, mas tem várias meninas aí nos ajudando, né, tornando tudo isso possível, aqui conversando, nessa mesa redonda maravilhosa, tá bom? Obrigada de coração, meninos. Muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês, tá bom? E encerramos por aqui.